boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos hoje o professor Jorge Cássio. Já no início aqui, a gente estava conversando, estava até difícil parar a conversa, professor, porque já é a segunda vez que nós conversamos de maneira virtual, e é sempre muito bacana ver o que há em comum, as diferenças evidentes também, mas perceber como as relações na sala de aula, como as relações com o conteúdo da matemática, com o saber, com a profissão docente, elas vão se complementando. Eu sempre aprendi, já aprendi na primeira, e agora, apesar de muito curto, eu vejo e falo, olha, realmente, está acontecendo isso em Santa Catarina, está acontecendo isso no Rio de Janeiro, então é sempre muito interessante e aprendi bastante, e já sei que vamos aprender muito com você hoje também. O professor Jorge, ele está atuando na Universidade Federal de Santa Catarina, ele é especialista na parte de matemática e tecnologia, especificamente no GeoGebra. Vou deixar, professor, que você fique à vontade, pode se apresentar com mais detalhes, como você quiser, e muito obrigado por você ter aceitado o convite, por estar aqui hoje conosco, te agradeço muito. Então tá legal, eu também agradeço já, tá? Eu acho que a gente não precisa de muitas formalidades, né, cara? A gente está aqui num grupo pequeno, um grupo de professores e futuros professores, né, cara? Então acho que a gente está no mesmo nível, né, cara? A gente não precisa dessas formalidades, né, de apresentação, né? Tá? Então, bem, quando o Jean falou assim do público, que era um público mais heterogêneo, né? Porque eu vou estar assim, por exemplo, já falei já tenho formação de professores, né? Na semana que vem, inclusive, eu tenho um desafio, que é uma formação para os professores dos anos iniciais, né? Com o uso do GeoGebra, né? E eu falo assim que os anos iniciais eu não tenho muita experiência, não tenho muitos materiais produzidos, né? Mas eu topei o desafio, inclusive eu estou aprendendo muito, sabe? E já conversei com professores, mas não falando assim de outras áreas, mas não falando de matemática, né? A gente falando mais de formação, de educação, de maneira geral, né? Mas assim, esse público aqui que agora tem matemáticos e tem professores de história, né? É um público diferente. Eu fiquei pensando em que eu poderia falar, né? Que não fosse só matemática, né? Então eu vou falar realmente um pouco de matemática, não tem como não falar de matemática, mas tentando relacionar realmente com a educação, né? Com a formação de professores, com o ensino, tá certo? Tá? Então eu vou projetar, mas assim, não vou usar muito, a gente vai ver alguns exemplos, eu gostaria que a gente fosse discutindo, que não fosse só uma fala, assim, só eu falando também, tá certo? Então eu vou fazer isso, eu vou projetar aqui, vou pegar aqui rapidinho, deixa eu ver. Então, acho que vocês já estão vendo a minha tela aí. Deixa eu pegar aqui. Tá. Então, aqui vocês já estão vendo, né? Inclusive, eu uso sempre duas telas, dois notebooks, porque eu gosto de ver como vocês estão vendo a minha apresentação aqui. Tá certo? Então, às vezes, eu vou estar olhando para cá. Tá? Então, vou falar um pouco das minhas motivações e algumas das minhas produções, né, que eu venho fazendo, tá certo? Tá? Então, primeiro com algumas perguntas, né? Algumas perguntas para a gente que me motivam, que me fazem refletir, que eu sempre apresento para os meus alunos, que serão futuros professores de matemática, né? Então, a primeira pergunta, né, é como é que a gente pode compreender como as pessoas aprendem matemática, né? Como entender que essas dificuldades não são só de ordem didática, tá certo? Então, veja, eu quando comecei a dar aula, eu ainda estava na graduação, né? Vocês acho que tem alguns aí que estão na graduação, que provavelmente daqui a um pouco vão estar dando aula, ou já podem estar dando aula, né? Eu tinha o seguinte, eu imaginava que se eu soubesse o conteúdo, se eu soubesse o conteúdo, eu poderia dar aulas, né? Então, o que era imprescindível? Eu saber o conteúdo, né? Com o tempo, eu comecei a perceber assim, cara, não basta saber o conteúdo, eu preciso saber como se ensina esse conteúdo, né? E aí, depois, com o tempo, eu percebi que não basta você saber o conteúdo, também não basta você saber como se ensina o conteúdo. É necessário que você também saiba como se aprende o conteúdo, tá certo? Então, assim, como se ensina? Como se ensina está muito relacionado com como se aprende. Você precisa saber como se aprende matemática, tá certo?
Tá? Então, isso ficou, assim, essa, de como se aprende matemática, não foi ali no período de quando eu estava na graduação. Isso eu já comecei a compreender mais quando eu estava no período do doutorado, tá certo? Mas vamos lá, vamos ver para as outras perguntas que eu tenho aqui, ó. Como levar isso em consideração no planejamento das ações e na produção dos materiais? Tá certo? Então, como compreender como as pessoas aprendem matemática e como entender como essas dificuldades não são só de ordem didática, né? Como eu levo isso em consideração nas produções, né? Nos planejamentos das minhas ações e na produção dos meus materiais. Outras perguntas, né? Ó. Como entender que a dificuldade do estudante numa situação em que a causa não está necessariamente nele, tá? Então, por exemplo, aqui tá, eu coloquei um exemplozinho, né? Tipo assim, ali o problema era o seguinte, né? Você consegue resolver isso, né? Coloca três quadradinhos e fala que a soma é 30. E aí te dá algumas opções ali, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, né? E aí, então, os estudantes, tipo assim, se você passar realmente esse exercício, esse problema para os estudantes, a maior parte dos estudantes vai ficar realmente tentando, né, e fazendo, vou fazer combinações ali com 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, três números desse aqui, só basta pegar três números desse e a soma tem que ser 30, tá certo? Né? Então, por que eles vão fazer isso? Né? Porque esse aqui é um dos conceitos que a gente estuda ali na educação, né, que se chama de contrato didático. Vocês já estudaram, por exemplo, não sei se o pessoal mesmo da história, se em algum momento vocês estudaram esse conceito de contrato didático de Rousseau. Alguém já estudou? Tá. Esse conceito não é que nem um contrato pedagógico que a gente faz lá no começo do semestre. O contrato didático está mais relacionado com essas relações entre o aluno e o estudante, que é o seguinte: se você coloca dessa forma aqui para os estudantes sempre estão induzidos a achar que de fato tem uma solução. Tá certo? Então eles olham para aquilo ali, se o professor colocou, você consegue resolver isso, é porque é possível você encontrar três termos, três valores daquele ali, três números, cuja soma vai dar igual a 30. Tá certo? Então, por quê? Inclusive, tem uns problemas clássicos que mostram dessa questão do contrato didático, né? Que tinha um probleminha lá que faz assim, ó, que tinha tantos marinheiros, tantos capitães no navio, taran, 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 e aí perguntava assim, qual era o nome do capitão, sabe? Tipo assim. E aí os estudantes acabavam somando o número de marinheiros, o número de capitães, porque assim, cara, eles estão tão induzidos a achar que o procedimento é sempre esse, você faz uma operação, soma, né? Que tem sempre uma solução. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo aqui? Isso aqui, essa dificuldade, não é necessariamente do estudante, né? Então, tem várias situações que a gente já percebeu o seguinte, que uma dificuldade que o estudante tem, não necessariamente a causa está nele, tá certo? Aí outras perguntas, né? Como fazer adaptações na matemática científica de forma que o saber escolar fique compreensível para o estudante, né? Então, por exemplo, esse é um outro conceito que a gente vê dentro da matemática, que é chamado de transposição didática, né? Que é isso, você pegar um conhecimento científico e transformá-lo num saber a ser ensinado, tá certo? Aí aqui a gente tem uma parte ali uma pequena parte ali uma página dos elementos de Euclides, né? Tal, que fala do teorema de Pitágoras, né? Então, você faz adaptações, né? Então, aqui é uma animaçãozinha, para você trabalhar, né? Então, se você de fato transforma esse saber científico de alguma forma num saber a ser ensinado, certo? Como compreender que as dificuldades e erros dos estudantes podem estar relacionados a um conhecimento que ele já possui e não necessariamente numa falta de conhecimento, tá? Então, isso a gente realmente tem que levar muito em consideração, cara. Às vezes, essa dificuldade, os erros, não está relacionado com uma falta de conhecimento, mas com um conhecimento que ele já tem. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo aqui, ó. Tá, então você colocar assim, ó, 1/2 vezes 1/2, que é igual a 1/4, né? E aí 1/4 ser menor do que dos fatores aqui, isso para eles é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque eles estão habituados com a questão dos números naturais, o produto de dois números naturais é sempre
maior do que um dos fatores, tá certo? Né? Então, assim, é um conhecimento que ele já tem. Outro erro bastante comum aqui, ó, é ele somar numerador com numerador, denominador com denominador, né? Isso não é uma falta de conhecimento. Ele tem um conhecimento, ele sabe as propriedades dos números naturais, né, que valem para os naturais, e ele está aplicando aqui a propriedade que ele conhece, tá certo? Que não valem as propriedades dos racionais, tá certo? Então, são perguntas para a gente refletir. Eu sempre falo com os meus alunos, né, que eu falo assim, ó, cara, você tem que procurar refletir. Tudo. O que faz você se desenvolver, quando me pergunta assim, cara, o que te faz desenvolver? Você sentir, Jorge, que você está se desenvolvendo. São os momentos de reflexão que eu tenho. Né? Então, algo que me faz refletir. Algo que me faz refletir, tentar mudar de ideia, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar. Tá certo? Então, eu estou trazendo algumas perguntas, efetivamente, que são perguntas que eu faço para os estudantes, que eu faço para mim, que eu já me fiz, que me provocaram reflexões. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, esse aqui também é uma outra, né, cara? Aqui, ó, que é muito comum, né? Olha só, a gente tem aqui uma representação plana de um cubo, né? Representação de um plano de um cubo. Que o estudante tem que olhar para ela, tem que olhar para essa representação, vendo essa face aqui como um quadrado, por mais que a imagem não mostre isso. Né? Essa imagem aqui, cara, professor, isso aqui não é um quadrado, né? Mas eu tenho que olhar para esse aqui como um quadrado. Eu tenho que olhar essa medida aqui como tendo na mesma medida dessa daqui, por mais que eu não veja isso. Tem que olhar para esse ângulo aqui, ó, como um ângulo de 90 graus, por mais que a imagem não me mostre. Tá certo? Estão entendendo essas reflexões? Assim, como realmente não é simples, né? Que a gente tem que olhar, que muitas vezes as dificuldades não estão necessariamente numa falta de conhecimento. Tá certo? Continuando aqui. Então, pessoal, no doutorado, eu estudei uma teoria que se chama Teoria dos Registros de Representações Semióticas, né, que é de um psicólogo da educação matemática. Tá? Então, a Mariá, o Léo, que são da área de história, muito provavelmente, se fizeram licenciatura, que fizeram, né? Se fizeram licenciatura, vocês fizeram as disciplinas lá de psicologia da aprendizagem, que a gente estudou Vygotsky, que a gente estudou Piaget, né, que são os teóricos da aprendizagem, que são gerais, né? Tanto que você faz disciplina, a Maria provavelmente fez essa disciplina com estudantes da área de exatas, fez com a de matemática, fizeram, todo mundo faz junto, né? Então, ele fala assim, desenvolvimento, o Piaget é um psicólogo do desenvolvimento, o Vygotsky fala da questão das interações, né? Mas é a questão de aprendizagem de maneira muito geral. O Duval, que eu estudei no doutorado, é um psicólogo que estudou aprendizagem matemática, então foi específico, né? Como é que você aprende matemática? Né? Como é que você aprende matemática? E aí ele fala que ele defende a compreensão do ponto de vista cognitivo. Né? Então, o que evidencia que um estudante aprendeu, compreendeu matemática? Tá? Se você perguntar isso para um matemático, né, um puro, né, um cara, ele vai falar assim, ó, a compreensão é evidenciada pelo quê? Pela prova, demonstração, justificativa, aplicação. Ó. Se eu explico um conteúdo, o estudante consegue demonstrar, provar, justificar, quem consegue aplicar isso aqui, se ele consegue resolver um exercício, ele compreendeu. Essa é a compreensão do ponto de vista matemático. Tá? A compreensão do ponto de vista cognitivo, que é o que o Duval defende, que eu também sou adepto, é diferente. Tá certo? Então, o que ele diz aqui? Ó? Que a compreensão é evidenciada pelo reconhecimento dos objetos estudados por meio de suas múltiplas representações. Então, a representação linguística, simbólica e visual, ou manifestações possíveis. Tá? Então, ele, em curtas palavras, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que uma pessoa compreende matemática quando ela consegue integrar essas três representações, que é a representação na língua materna, representação simbólica, que são as equações, né? Toda aquela aritmética, a álgebra, e a representação visual. Quando eu consigo relacionar todas essas representações em matemática, é que eu compreendo matemática, tá certo? Então, isso é para vocês perceberem assim, que depois, quando eu for montar minhas atividades, tudo está com foco nisso, de integração de representações, tá bom?
Continuando aqui, ó. Então, ó, o que ele diz também, ó? Que não se pode ter compreensão em matemática se nós não distinguirmos um objeto de sua representação. O que ele quer dizer, por exemplo? Ó, está querendo dizer o seguinte: o triângulo, né? Se você mostrar para uma pessoa, cara, o que é o triângulo, né? Ela vai falar assim, ó, é isso aqui, é a representação visual, né? Então, isso aqui, pessoal, era uma representação, tá certo? Ela é uma representação e não é de fato o objeto, tá certo? Então ele fala assim, cara, que a gente precisa distinguir o objeto de sua representação. Aí ele fala o seguinte, ó, que os problemas específicos de compreensão que os alunos enfrentam na matemática têm sua origem na situação epistemológica particular do conhecimento matemático, e não somente nas questões de organização pedagógica das atividades. O que eu quero dizer com isso? O que o Duval quis dizer com isso, pessoal? O que ele quis dizer é isso a gente não deve falar. Isso eu falo quando eu falo com meus alunos de licenciatura. Você nunca vai falar isso para o seu estudante lá do ensino básico. Mas entre a gente, que quando você está sendo formado, a gente tem que falar. O que a gente tem que falar é o seguinte, é que existem dificuldades próprias da matemática. Tá certo? Então, eu costumo dizer, ó, pessoal, a matemática não é simples, tá? Não é. A gente não vai falar isso para o estudante do ensino básico, mas ela não é simples. A principal prova disso, a principal prova que mais evidencia isso é que, se você pegar, vamos lá, 90% da população mundial não compreende bem matemática. Não é só aqui no Brasil, é no mundo. As pessoas não compreendem bem matemática, tá certo? Né? Então, cara, isso por si só já mostra que, de fato, ela tem suas complexidades, e a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que ter consciência, a gente tem que estudar realmente, pô, por que ele não aprende, né? É claro que com meios didáticos a gente pode fazer, pode diminuir essa dificuldade, mas assim, a gente precisa ter essa consciência, tá? De que não é simples, tá? Continuando aqui, ó. Então ele fala o seguinte, ó. A originalidade da atividade matemática está na mobilização simultânea de ao menos dois registros de representação ao mesmo tempo, ou na possibilidade de trocar a todo momento de registros de representação. Tá? Então, isso aqui, pessoal, essas citações que eu estou colocando para vocês, vocês vão perceber depois, quando eu for mostrar as atividades, que são como, para mim, essas citações do Duval, para mim, são axiomas que eu uso o tempo todo na preparação dos meus materiais. Então, por exemplo, ele fala o seguinte, ó, que eu tenho que mobilizar simultaneamente duas representações matemáticas, tá certo? Para que ele possa, de fato, compreender, tá certo? Para poder relacionar essas duas representações. Então, vocês vão ver quando eu estiver mostrando as atividades no GeoGebra, eu uso isso o tempo todo, tá certo? Então, ó, vou passar aqui para frente, ó. Então, ele fala assim, ó, novamente, a compreensão de matemática supõe a coordenação de ao menos dois registros de representações semióticas, né? O que ele está querendo dizer aqui para a gente, né? Por exemplo, se eu chegar para Maria, vamos lá, para Maria, pode ficar tranquila, não é uma prova, tá certo? Mas é o seguinte, né? Se eu falo para você triângulo, essa palavra que eu estou usando aqui, a língua materna, triângulo, provavelmente na sua cabeça já veio a representação figural, não foi? Já veio a figura do triângulo, tá certo? O triângulo, se eu falo triângulo para você, sem a representação figural, ela não faz o menor sentido. Tá certo? Por exemplo, eu vou te fazer um outro exemplo aqui. Ó. Se eu chegar para Maria agora e falar assim, Maria, você consegue imaginar, o que você consegue falar assim, por exemplo, o que é um cuboctaedro? Um cuboctaedro. Né? Se eu chegar para Maria ou para o Léo, ou mesmo para a Rafaela, mesmo para os estudantes de matemática que não estudaram cuboctaedro, eu vou dizer assim, cara, eu não consigo nem formar uma imagem mental disso aí. Certo? Eu consigo escrever com o octaedro. Eu consigo escrever usando a língua materna. Agora, se você quer saber o que é um cubo octaedro, uma representação figural, eu vou tentar usar um pouco da minha lógica. Eu já fiz um pouco esse experimento com os estudantes, né? Ele falou assim, ó, cubo com octaedro, tem que ter alguma coisa com o cubo e o octaedro aí. Ele vai tentar juntar essas duas representações, né? Para formar uma imagem visual. Tá certo? Sem a representação visual, não faz nenhum sentido. É como outro exemplo, se a gente pegar assim, um terço, você fala assim, um terço para você, 1/3, um terço. Se eu não tenho uma representação visual, isso não me diz muita coisa.
tá certo? Não me diz um terço. O que é um terço? Certo? Precisa de uma outra representação, tá certo? Então, continuando aqui, essas coisas aqui eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Porque ele fala o seguinte, ó, essa citação é muito chave, assim, ó, que não se pode ater a um modelo geral comum de aquisição dos conhecimentos centrais sobre a ação, as interações e desequilíbrios como fatores principais da construção do conhecimento matemático. O que ele está querendo dizer? Tipo assim, ó, a gente estudou muito o Piaget, o Vygotsky, que fala de desenvolvimento, o Vygotsky, que fala de interação, mas assim, a gente não pode se ater a esse modelo, certo? Central dessa ação, como fatores principais da construção do conhecimento matemático. A construção do conhecimento matemático ele tem especificidades, muitas especificidades. Tá certo? Primeiro, é o seguinte, é que o Duval sempre fala da representação. Pessoal, matemática sem representação não tem como se materializar. Né? Então, você precisa da representação o tempo todo. Por mais que a gente fale assim, ó, matemática está lá na natureza, né, que a gente consegue associar alguns conceitos da matemática com a natureza, os conceitos matemáticos eles são criações humanas. Tá certo? Uma reta é uma criação, é uma invenção humana. Tá? Uma reta não existe na natureza. Tá certo? Um quadrado não existe na natureza. Tá? Então, esses objetos do conhecimento, por exemplo, o objeto do conhecimento da Maria e do Léo é a história. A história, cara, a história existe e você consegue perceber pelos seus órgãos dos sentidos. Tá certo? Você consegue perceber isso. Você pegar a química, a biologia, você consegue perceber que algo existe. Por exemplo, estou aqui vendo a botânica, estou vendo aqui as árvores. Você vê pelo seu sentido, você sabe que existe. Os conceitos matemáticos, os critérios de existência para que ele exista são outros. Né? Existe a reta, existe isso aqui. Mas para você provar que existe, são outros critérios. Para você poder materializar isso, que essas imagens mentais que o homem cria, de uma reta, de um cuboctaedro, você precisa de uma representação que você vai externalizar. Né? Você não é uma representação mais mental, é uma representação que fala que é um registro de representação semiótica. Tá certo? Então, isso é chave, pessoal. O que eu estou querendo colocar para vocês sobretudo ali para os estudantes de licenciatura ali que estão começando, porque eu tinha, vou falar para vocês, na graduação, eu tinha lá os meus preconceitos com as disciplinas da área de pedagogia, da psicologia, né? Porque a gente achava assim, não, cara, o que era importante era saber matemática, né? E que não era, que isso não era importante. Hoje eu vejo o tanto que a psicologia ela me ajuda na criação dos meus materiais, nas minhas aulas, no entendimento das dificuldades dos estudantes, tá certo? E não é uma balela, pessoal. Faz muito sentido, tá certo? Então tá, eu vou passar aqui para frente, né? Que fala assim, ó, essa questão da representação, ela é importante primeiro, para a comunicação. Você precisa da representação para comunicar, isso é chato, tá certo? Ela também, em matemática, ela foi importante e é importante para a produção de novos saberes, tá certo? Então, você, com a criação, por exemplo, quando a gente, lá com Descartes, que ele algebrizou aquela geometria, porque se você pegar os elementos de Euclides, os elementos, ele só usa a representação na língua materna e a representação visual. Descartes já vem algebriza essa geometria, né? Já usa a álgebra, outra forma de representação. Então, com essas novas formas de representações, você criou novos conhecimentos matemáticos, novos objetos, né? Certo? Então, por exemplo, ó, se você pensar, até coloquei um exemplo ali, né? Você já pensou assim, cara, como é que a gente poderia calcular 300 vezes 250 sem usar um registro simbólico? Sabe? Se você pensar até nos algarismos romanos, né, cara? Imagine você tentando fazer um produto de 300 vezes 250 com algarismos romanos, né? Como essa questão das representações, como o desenvolvimento dessas representações, melhorou-se realmente assim, como a gente trata e como é que a gente pode criar novos saberes dentro da matemática. Mas ela também é importante para a compreensão, tá certo? Então, a representação era importante para a comunicação, produção de novos saberes e, sem dúvida, para a compreensão. Né? É aquilo que eu estou te falando assim, ó, os objetos matemáticos não são diretamente perceptíveis ou observáveis com a ajuda de instrumentos, como no caso da biologia. Existe a necessidade de diferentes registros de representação de um mesmo objeto matemático que os permite designar. Tá certo? Então, a gente precisa da representação. Então, eu falo, pessoal,
a representação é um dos fatores de maior dificuldade em matemática que está relacionado com a representação, tá certo? Isso tem que estar na sua mente, né? Então, eu agora vou mostrar alguns exemplos de materiais que eu produzo, que tem a ver com GeoGebra, né? Que tem a ver com, assim, que eu uso tudo isso, esses conceitos, o tempo todo, tá certo? Tá? Então, deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar aqui. Eu estava pensando em começar com geometria, mas eu vou começar com um de fração aqui. Deixa eu pegar um de fração. Tá, vamos pegar esse daqui, deixa eu ver se no quinto ano tá melhor aqui, né? Tem aqui. Tá, vamos pegar esse daqui. Vamos pegar esse aqui. Então, por exemplo, né? Então a gente tem que ver aqui, ó. Eu estou olhando para essa fração aqui, eu estou vendo um quinto. Um quinto aqui. E aí eu tenho que associar um quinto com essa representação aqui, tá? Então, cara, o que que tem aqui? Se você olhar assim, um quinto na representação simbólica e na representação visual, elas não têm nada em comum. Tem, tipo assim, por exemplo, ó, eu posso falar assim que esse um quinto aqui, isso aqui é igual a esse aqui, né? Como que isso aqui é igual, né? Se eu pergunto para minha filha lá de 6 anos, Maria Luísa, isso aqui, ó, é igual a isso aqui? O papai não é nem parecido. Ela fala assim, não é nem parecido, né? Porque não é, mas elas tratam de um mesmo objeto. Tá vendo assim? Que é esse objeto, que é esse conceito, um quinto, tá? Então, assim, ó, ela vai ter que associar esse um quinto com isso aqui. Mas o que que tem a ver? Esse um é isso aqui, esse cinco é as partes que foram divididas. Como é que ele vai associar isso aí, né? Então, lembra quando eu falei que o Duval fala que a gente tem que mobilizar simultaneamente duas representações, né, desse objeto? Então, por exemplo, ó, eu aumento aqui, estou aumentando esse aqui, estou aumentando esse número que está aqui, e ele está aumentando essa parte que está pintada. Né? Eu aumento esse aqui, ele aumenta a quantidade que foi dividido o inteiro. Certo? Então, olha só, o que a gente está querendo? Primeiro, eu quero que ele compreenda, de fato, cara, que associe. O que é o 3 sétimos? O que é o 3 sétimos? É você pegar um inteiro, dividir em 7 partes e pegar 3 partes dessas 7. Certo? Tá? Então, eu tô falando isso para vocês, é porque assim, ó, eu falo assim, cara, teve uma vez que eu li um estudo que falava o seguinte, que se a pessoa não compreende fração, a vida matemática dela está toda comprometida. Né, cara? Ela fica assim, cara, parece que aquilo ali era um pré-requisito fundamental. Toda a vida matemática dela está comprometida. E eu começo a achar que isso tem muito, muito sentido, sabe? Por exemplo, um dia desse eu tive, que a gente comprou lá em casa, né, um sabão líquido para lavar roupa concentrado. Que ele dizia o seguinte, que era 1,25 rendia 3 litros. E aí a gente não tinha, a Ju não tinha lá um vidro de 3 litros. Cara, foi uma perdição, porque ela queria pegar tudo e colocar já juntado no pote de 3 litros. Tá? E isso aqui é realmente uma dúvida comum da massa. Eles não sabem fazer isso, né? Não só conseguem fazer uma proporção, não conseguem perceber quanto é que eu deveria colocar ali, e que está relacionado com a fração, né, pessoal? Que está relacionado. Então, ó, aí você seguindo aqui, ó, eu coloquei esse aqui, vamos pegar aqui uma outra. Deixa eu ver. Aqui, ó, frações com diferentes nomenclaturas. Né? Então, por exemplo, eu quero ver aqui, ó, um exercício para os estudantes. Ó, por exemplo, então, 8 partes de 12, né? Então, aqui a gente está pegando 8 partes de 12. Então, eu tenho que pegar aqui 12, dividir o inteiro em 12 partes e ver assim, ó, quantas? Eu tenho que pintar quantas partes? 8 partes, não quer que eu já pintei quantas? 3, 6, 8.
Vamos verificar. Certo? Então, tem um feedback. Tá certo? Tem uma nova questão, aí você tem diferentes representações, você pode colocar um inteiro num formato de pizza, você pode colocar um inteiro no formato de barras de chocolate, tá certo? Deixa eu ver se eu acho uma aqui com frações equivalentes. Deixa eu só ver aqui, onde é que está aqui. As frações, localização, frações equivalentes. Tá, não vai estar aqui. Depois eu posso ver se eu acho, tá? Então, mas esse é um primeiro exemplo que eu estou querendo mostrar para vocês. Um primeiro exemplo de tipo, eu vou ter que integrar representações, tá certo? Então, eu mostrei um aqui com frações. Eu vou mostrar agora para vocês com geometria, tá certo? Com geometria. Vamos pegar aqui. Então, ó, eu vou falar para vocês assim, eu já escrevi livros impressos, né? Eu já escrevi livros de Cabri, escrevi livros de GeoGebra, mesmo impresso, mas hoje eu sou defensor total do livro que eu chamo de livro dinâmico, que é aberto, que todo mundo pode usar gratuitamente, que pode editar, tá certo? E pode usar, cara, você faz o que você quiser. Então, por exemplo, esse aqui é um livro que eu fiz quando estava ministrando a disciplina de geometria, tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Eu abri o inglês, deixa eu pegar, porque eu traduzi para o inglês, não vou pegar aqui em português. Então, vamos lá. Ó, tipo, eu tinha que dar aula na disciplina de geometria, certo? Então, o livro base da disciplina era aquele Fundamento de Matemática Elementar, o 9 lá, né, que é geometria plana. Tá? Então, minha pergunta foi, como é que eu adapto esse livro para um estilo GeoGebra, né, para o GeoGebra, com essa questão da integração das representações. Então, por exemplo, tinha um capítulo lá que era o capítulo de pontos notáveis. Tá? Então, como é que o estudante, como é que eu trabalhei com o estudante esse conceito do circuncentro, por exemplo? Se você pegar o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, ele vai ter o seguinte, ele vai estar lá trazendo o circuncentro, aí vem com a definição do circuncentro, vem com a definição de mediatriz, aí vem lá, tem uma representação figural do triângulo, com as mediatrizes interceptando um ponto, que é o circuncentro, depois ele faz o círculo circunscrito ao triângulo. E aí vem a demonstração, tá certo? Então, por exemplo, apresenta a definição, apresenta a figura e depois vem a demonstração, tá? Então, qual é a perspectiva? Como é que eu trabalho e como é que eu tenho sugerido realmente para os meus alunos trabalharem, né? Você colocar o estudante para construir, né? Então, o que é o circuncentro? Eu não vou falar para ele o que é o circuncentro. Eu vou primeiro dar algumas ferramentas. Eu vou pedir para ele construir, ó. Vem aqui, seleciona a ferramenta polígono na janela 5 e construa um triângulo, né? Clicando em 3 pontos. Selecione a ferramenta mediatriz e crie 2 mediatrizes do triângulo. Selecione ponto de intersecção e marque essa intersecção aqui. Tá tudo escrito aqui, tá? Tudo escrito. Isso que eu estou fazendo aqui, eu oriento o estudante para ele construir. E aí, pô, traça outra mediatriz. Aí percebe, cara, essa mediatriz passou essa última na mesma intersecção. Ou seja, que as 3 mediatrizes se interceptam num ponto. Certo? Aí depois eu peço assim, ó, cria um círculo concentro no circuncentro aqui, passando por um dos vértices. Né? E aí depois ele vai movimentar. Tá? Ele vai movimentar. Aí tem uma série de perguntas aqui que eu coloco para ele. Ó. Por que o círculo passa pelos 3 vértices do triângulo? Quando que o circuncentro vai estar interno ao triângulo? Quando que ele será externo? Quando que ele estará sobre um dos vértices? Né? Você coloca ele para construir, coloca ele para manipular, para ele fazer conjecturas, tá certo? Perceber propriedades, né? E aí ele faz as conjecturas. Aí, depois a gente vem, vamos lá, vamos falar qual é a propriedade, né? As mediatrizes dos lados de um triângulo se interceptam num ponto que dista dos 3 vértices. E aí,
Jean, eu acho que você deve passar, e os próprios estudantes aí devem sentir que, quando você vem para o curso de matemática, o primeiro choque é que aquela matemática que você viu no ensino básico, no ensino superior, quando você vai fazer matemática, ela é diferente, né? Ou seja, é diferente em que sentido? Tudo você tem que provar, né? Tudo você tem que demonstrar, né? Que é o mais difícil, que não é comum no ensino básico, né? Tá? Mas aí que na disciplina de geometria que eles fazem no primeiro semestre, eles vão ter que se habituar a essa questão da demonstração. Então, uma das dificuldades que eu percebia, que eu percebo com os meus estudantes, pessoal, é que eles têm, que é difícil, é você ler matematicamente. Você ler matematicamente, ó. Pessoal, ler matematicamente, cara, não é o mesmo que você ler um texto como esse aqui. Vamos pegar assim, ó. Se eu pegar um texto como esse aqui, estou aqui com vou passar aqui para vocês, ó. Tá aqui, né? Esse aqui é um texto, é um livro de investigação e educação matemática. Por exemplo, se a Maria e o Léo, lá nos livros de história, eles têm as representações realmente na língua materna, né? Você tem ali, pode eventualmente ter uma figura ou outra, né? Que é para ilustrar aquele texto que está vindo de história. Por exemplo, se você pegar uma disciplina de geografia, você tem a representação linguística, né? Você, de repente, tem algumas representações figurais, de repente, um mapa, mas que é, muitas as figuras ali, elas não são tão imprescindíveis para a compreensão da mensagem como é na matemática. Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a leitura em matemática, ela não é uma leitura linear de cima para baixo, que eu lendo aqui tudo, eu vou conseguir compreender aquela mensagem. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que em matemática, a leitura é o seguinte, você vem da língua materna, aí depois você vem aqui para a representação figural, depois você volta para a representação simbólica, elas são idas e vindas nessas diferentes representações. Não dá para você ler matematicamente um texto, algo matemático, como a gente lê um livro de literatura. Tá? Não dá. Então, uma das grandes dificuldades em matemática está na leitura. Leitura. Então, eu estou querendo mostrar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, quando eu venho aqui para demonstração, né, que eu coloco em etapas. Etapas. Em que sentido? Como é que eu faço isso? Ó, por exemplo, se você pegasse o livro didático, ele vem com essas representações todas juntas. Ó. Tá? Ela vem com a representação na língua materna, a representação figural, a representação simbólica. Vem tudo junto no livro, tudo. E aí, quem que vai ter que fazer? Quem que tem que fazer essa leitura aí o estudante, o professor, de repente, ensina a ler, né? Ele ensina a ler essa demonstração, mas não é simples, né? Não é simples, realmente, tá? Então, como é que a gente faz aqui, ó, um livro dinâmico que eu tenho defendido, né? Então, ele vai por etapas. Tá? Então, no primeiro momento, o que aparece ali? Aparece para ele a hipótese e a tese, na representação linguística, né, na língua materna, e aqui é uma figura, certo? Aí ele vai com o controle deslizante. Vamos lá, vamos um pouco para o lado aqui. Veja, pessoal, quando ele passou para a etapa 2, vejam que uma reta, uma mediatriz fica oculta. Tá vendo aqui, ó? Ocultou. E aí, ó, veio para essa linha aqui, ó, vem essa língua aqui, essa representação na língua materna com a representação simbólica, e eu oculto aquela reta. Porque o que eu quero? Eu quero que o estudante associe o seguinte, olha aqui o que está escrito, ó. Primeiramente, vamos considerar R intersecção com S igual a P, ó. R, ele vem para cá, ó, é a reta R, e a reta S, a intersecção é P. Certo? Então, ele vem desse. O que o Duval fala, tem que integrar as representações. Ó, ele tem que associar essa representação aqui com essa reta e esse ponto aqui. Certo? Continuando, olha lá, ó, terceira etapa. Olha aqui, ó, aparece um conceito que ele é chave para entender a demonstração, que é o conceito de mediatriz. E muitas vezes, ó, se você pegar o próprio livro que a gente adotou na disciplina, que é o Fundamento de Matemática Elementar, ele não traz essa etapa ali, que é a mediatriz. Por quê? Porque o autor subentende
que o estudante vai saber o que é a mediatriz, certo? Mas esse experimento eu fiz com os estudantes, né? Eu falei, pessoal, o que é a mediatriz? O que é a mediatriz? Em geral, eles vão falar desse jeito assim, ó, professor, a mediatriz é a perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento, certo? Não está errado, né? A perpendicular que passa pelo ponto médio, mas se ele usar essa definição, ele não vai compreender a próxima etapa da demonstração. E aí, o que eu falo para eles? Eu falo assim, ó, pessoal, essa não é a definição chique de mediatriz. A definição chique de mediatriz é essa aqui, ó. É o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos extremos do segmento. Ou seja, se você pegar qualquer ponto da mediatriz, ele equidista dos extremos do segmento, né? Ó. Qualquer ponto da mediatriz de um segmento está à mesma distância dos extremos. Isso aqui, o Jean, o Léo, né, que Anderson ali, que são os demais professores que vão ser professores de matemática, você tem que colocar em mente, sabe, assim, ó, essa coisa de a gente sempre achar assim, cara, não, o estudante já sabe isso. Cara, na maior parte dos casos, realmente não é assim. É isso que eu tenho percebido, tá certo? Então, aqui, ó, veja, quando ele vai para a etapa 4, olha o que acontece aqui, pessoal. Da etapa 4 vem essa texto aqui, e aparecem esses dois segmentos com a mesma marca. Por quê? É o que o Duval fala, eu tenho que integrar as representações. Eu venho, ó, olha aqui o que está dizendo, ó, P pertence a R, logo, equidista de B e C. Ou seja, porque como esse P pertence a essa reta aqui, ó, S, ele é IS, R, ele é R, é mediatriz, qualquer ponto daqui é equidista de B e C. Logo, esse P aqui vai ser equidistante. Então, ele tem que associar o equidista, que está na língua materna equidista, com essa marquinha aqui e essa marquinha aqui, que significa que tem a mesmo comprimento. Certo? E que associar também com essa representação simbólica aqui. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa questão da integração de representações? Tá? Então, olha só. Então, agora para a etapa 5. Ó. Para a etapa 5, o que acontece aqui? Ó? Etapa 5. Ó. P pertence a S. Ó. P pertence a essa reta S aqui. Logo, ele equidista de A e C, porque é um ponto da mediatriz. Ou seja, ele equidista dos três. Vocês estão entendendo ali? Ó? Então tá, ó, tá vendo? Equidista dos três. Ele, tá, aí você avança, é só para conclusão. O que eu estou querendo mostrar para vocês, pessoal? Esse conceito que eu chamo de demonstração dinâmica, tá certo? Que é isso, que ela vai aparecendo por etapas, tá? Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo colocar, eu não vou colocar as representações todas ao mesmo tempo. Eu coloco elas por etapas para os estudantes poderem associar essas representações. Porque é isso, compreender a matemática e integrar representações. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, por exemplo, esse livro de geometria aqui, ó, que está disponível, depois eu mando o link para o Jean, e depois ele pode passar para os colegas, para todo mundo, tá? Também todos, assim, ó, tá aqui teorema de Tales, como é que eu apresento as demonstrações, por exemplo, ó, se você pegar aqui circunferências, ângulos na circunferência, por exemplo, ó, tem um aqui bem interessante, que é o incentro. Aqui, por exemplo, ó, ele tem que associar, por exemplo, ó, eu coloco tudo de mesma cor, ângulo escrito está verde, o ângulo escrito aqui está da mesma cor. Tá vendo? Ó? Aí, por exemplo, você pega aqui o ângulo central azul, o ângulo, tá vendo? Ó, na língua materna, eu coloco de azul. Tá vendo aqui? Ó, a medida está em verde, aqui a marca também vai estar em verde. Aí, por exemplo, a demonstração. Ó, a demonstração aqui da propriedade, ela tem três casos. Por exemplo, ó, se o ângulo, aqui, ó, se o ângulo escrito está aqui, ó, o ângulo escrito está num lado do ângulo. Por exemplo, o O, que é o centro, está num dos lados. Mas, efetivamente, se ele não tiver, tá vendo? Ó, que muda a demonstração. Por exemplo, se ele estiver aqui para cima, muda a demonstração. Tá certo? Então, todas por etapas. Tá? Então, tem várias, né? Tipo assim, se você pegar o livro todo aqui, realmente, o Teorema de Tales, Teorema das Bissetrizes, casos de congruência, razão áurea, tudo com essa perspectiva do estudante construir, ele constrói, ele manipula, ele faz conjecturas, ele percebe as propriedades e depois a gente vai para a explicação. Certo? A gente vai para a explicação,
para justificativa, tá certo? Tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês de geometria, mas vou te mostrar agora, vou mostrar para vocês um de função. De funções, que também é um prato cheio ali, né, para essa questão que o Val fala de integrar representações. Então, pega aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma função quadrática. Tá, então, o estudante ele precisa associar, por exemplo, essa equação, por exemplo, aqui a gente pode colocar aqui, né, de mostrar aqui, ó, a gente tem a equação de uma função quadrática e ele tem que associar com um gráfico, tá certo? Então, como é que ele faz isso? Como é que isso aqui tem relação com isso, né? Então, aí tem umas perguntas. Então, por exemplo, aqui ele mostra aqui os coeficientes, e aí tem perguntas aqui embaixo, ó. Marque a caixa coeficientes, altere o parâmetro A. Qual a influência desse parâmetro no comportamento do gráfico? Né? Então, ele está aqui, movimento aqui, movimento aqui. E, ó, o que ele muda aqui na equação está mudando aqui no gráfico. É isso que ele tem que fazer. Ó. Eu altero numa representação, o que está acontecendo na outra? Certo? Que ele perceba as relações, por exemplo. Ó, se eu alterar o B, o que acontece? Se eu altero o A aqui e altero o B aqui, né, que ele possa fazer conjecturas, né? Então, tem perguntas aqui para baixo, ó. C, o B, altere o B, né? O que altera? Vocês estão entendendo, pessoal? Eu estou falando assim, o tempo todo, eu estou usando aquilo que eu falei para vocês no começo da apresentação, de integração de representações, tá certo? Então, de você alterar uma representação e ver o que acontece com a outra. Quais são as relações, né? Porque, assim, a gente poderia ensinar a fazer gráfico como eu aprendi lá no ensino médio, que era de fazer realmente a tabela, né? Fazer o esboço do gráfico. Não, mas aqui o que eu quero é que, se ele conseguir perceber com a influência de cada um desses parâmetros, desses coeficientes no comportamento do gráfico, ele faz esboço de gráfico sem fazer tabela, certo? Tá? Então, tem vários aqui nesse sentido, né? Então, assim, de você, por exemplo, eu coloquei aqui, mas depois tem de funções trigonométricas também que eu fiz, né? Que também tem um livro de trigonometria, que depois eu vou mostrar para vocês, tudo nessa perspectiva de integrar representações, tá? Vou mostrar mais uma aqui também, que depois eu queria abrir para conversas, né, para perguntas. Então, eu começo a empolgar, já você tem que me cortar aí, tá certo? Então, eu vou mostrar uma aqui que eu acho super interessante, que é uma preocupação que começou a me ocorrer no período da pandemia, quando eu via o meu filho estudando em casa, né, que o professor mandava os materiais pela internet, e aí ele tinha que fazer exercícios, né? Só que ele não tinha feedback rápido, ou seja, porque o professor não estava lá em tempo real, né, para poder tirar uma dúvida. Então aí ele tinha que mandar a dúvida, então não tinha feedbacks. Aí eu comecei a pensar em fazer atividades com feedbacks automáticos para o estudante, tá certo? Então agora eu vou fazer um pouco mais interativo aqui. Vamos ver aqui, eu vou fazer algumas perguntas. Vou fazer uma pergunta aqui para o Anderson. Anderson tá aí, Anderson? Estou sim, estou sim. Beleza. Anderson, então assim, ó, tá aqui, esse aqui é um exercício, não, uma atividade que eu fiz para trabalhar com os estudantes a resolução de equações do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então assim, ó, vou falar uma coisa para vocês, as pessoas já me chamaram a atenção, falam o seguinte, ó, que já a gente não fala mais fórmula de Bhaskara, que em lugar nenhum no mundo se fala, né, de Bhaskara, né? Só no Brasil fala que essa fórmula é de Bhaskara, né? Que eles falam assim, que é a fórmula quadrática. Mas como ainda está lá, né, eu vou colocar isso ali. Então, eu vou deixar ali. O Anderson, olha só, a resolução de equação de segundo grau, né, a gente separa em etapas, né? Primeiro, vamos definir quem são os coeficientes, A, B e C, né? Aí depois você calcula o discriminante, depois você usa a fórmula, né? O Anderson, olha para essa questão aqui, eu vou mudar, vamos colocar uma outra aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui. Que é x² menos 4x mais 3 igual a zero.
Aí aqui ele tem que colocar o valor de A, B e C. Anderson, qual o erro que você acha que pode ser comum do estudante errar quando vai resolver uma atividade como essa aqui? O estudante está começando a estudar a equação de segundo grau? É isso? Isso. Quando ele vai fazer assim, ó, Bem, identifique o A, B e C. Qual o valor de A que ele poderia errar ali, olhando para essa equação que eu coloquei? tem estudante que coloca zero, tem estudante que coloca x ao quadrado, tem Ó, estudante que... boa, Anderson. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o que o Anderson falou. Vamos colocar primeiro zero. Olha aí, ó, o estudante colocou zero, olha o feedback que apareceu para ele, ó. O fato de não aparecer o número que multiplica x ao quadrado não significa que o A é igual a zero. Tá certo? Então, bem, aqui eu já estou colocando um feedback para ele sem dar a resposta, entendeu, Anderson? Eu estou tentando assim, ó, reflita aí, antes de você errar, de você clicar em conferir, reflita, tá certo? Ele também tem aqui uma ajuda. Por exemplo, ele pode clicar aqui, ó, ajuda 1. A é o número que multiplica x ao quadrado. B é o número que multiplica x. C é o termo independente, são chamados de coeficientes, tá? Vamos ver qual é a ajuda 2. Ó, quando o número que multiplica x ao quadrado ou x não está explícito, você deve considerar 1 ou menos 1, dependendo do sinal. Certo? Então, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar o que o Anderson falou ali, ó. O Anderson falou também x ao quadrado. Vamos colocar x ao quadrado? Opa, olha o que apareceu aqui, ó. A não é o x ao quadrado. Ele é um número que multiplica x ao quadrado. Tá entendendo, Anderson? Então, Sim, sim. eu comecei a fazer atividades levando isso em consideração, sabe? Assim, vamos pegar aqui outro exemplo, ó. Vamos pegar aqui Você leva em consideração os seus anos de experiência, né? Isso, tem isso, os anos de experiência, bem lembrado, Anderson, mas eu também escutei feedback de professor, tá certo? Então, por exemplo, eu quando estava fazendo essas atividades, por exemplo, essa que você falou assim, do x ao quadrado, eu não tinha colocado, eu tinha colocado o zero, né? E aí você, não, Jorge, um erro bastante comum é o x ao quadrado. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, um erro que vai ser bastante comum é a ordem, né? Por exemplo, se você colocar aqui, ele vai achar que o primeiro é o A, tá certo? Então, É. eu comecei a fazer, Anderson e demais colegas, eu comecei a pensar em atividades com feedbacks automáticos, sabe? Feedbacks para o erro, não simplesmente um feedback assim, de certo ou errado. De certo ou errado aqui é mais simplesmente colocar aqui 3, 2, 3, 2 e menos 2. Ele clicar aqui em conferir, beleza, ó, parabéns, você acertou tudo. Por exemplo, se eu tivesse errado só uma aqui, se eu tivesse colocado 2 aqui, ó, tá, se mesmo assim ele não conferir o sinal e clicar aqui, aparece assim, ó, você acertou 2, continue tentando, que é um feedback de motivação, né? Que é isso também, para ele motivar, que está parcialmente certo. E aí, então, para baixo, segue as etapas, né? Por exemplo, aqui, ó, ele vai calcular o discriminante, tem sempre uma ajuda, tem um exemplo, né? E aí tem aqui, por exemplo, se ele colocar aqui 16 menos 12, né? 4. Vamos supor que ele coloque menos 4. Tá vendo? Colocou menos 4, confira o sinal. Vamos lá. Vamos ver aqui. Se você colocar, por exemplo, 28. Ó, reveja seus cálculos. Você provavelmente fez menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, com mais aqui. Tá certo? Ó, coloquei o mais em vermelho. Tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Né? Eu tenho várias outras atividades, assim, de trigonometria, mas eu quero primeiro mostrar, nesse curto tempo que eu estou mostrando aqui para vocês, são coisas assim, ó. Como a teoria, aquilo que o Duval fala, né, de integração de representações, essa teoria foi chave para a produção dos meus materiais. No sentido assim, cara, eu tenho que integrar representações. Para ele poder compreender matemática, eu tenho que fazer ele perceber que essa representação está associada com essa representação aqui, que são duas representações que tratam de um mesmo objeto, tá certo? Aí essas outras preocupações que eu tenho assim agora é realmente como é que eu posso produzir materiais para os estudantes com feedbacks automáticos, certo?
E aí eu coloquei isso aqui, feedbacks de certo ou errado, feedbacks a partir de alguns erros comuns deles, tá? Mas assim, se você pegar aqui, por exemplo, vamos pegar um aqui de trigonometria. Tá, esse aqui também é um livro, tá, de trigonometria, que depois eu passo o link para o Jean, ele passa para vocês. Tá certo? Tem muitas coisas aqui. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Aqui, um de exercícios, assim, ó, que o estudante vai ter que fazer é o seguinte, ó. Dada essa função aqui, né, ele vai ter que esboçar o gráfico, né? Então, por exemplo, veja, se eu colocar aqui 2 vezes seno de 2x menos 1, por exemplo, esse ponto, esse menos 1 aqui faz descer uma unidade aqui. Aí, beleza, se ele clicar em conferir, ele coloca assim, ó, quase certo, 2 pontos pertencem ao gráfico. Continue tentando, tá? Aí, beleza, você tem que colocar aqui, ele tem aqui em ajuda 1, tem alguma ajuda, né, que fala assim, que a influência dos parâmetros no comportamento do gráfico da função trigonométrica. Se vier aqui em ajuda 2, tem um aqui que fala sobre o período. Se ele quiser ver a resposta, beleza, ele pode ver a resposta aqui, ele vai ter que mudar, né, vai ter que puxar para cá. Tá vendo aqui, ó, um ponto pertence, se colocar em cima, realmente vai dar lá. Tem que puxar um pouquinho mais para cima aqui. Esse aqui realmente é um pouco mais enjoadinho, né? Mas aí tem feedbacks, aí tem sempre essa questão realmente de integração de representações, tem várias outras atividades aqui, ó, várias, entende? Por exemplo, com essa questão deixa eu pegar aqui de função aqui, ó. Aqui é super interessante, por exemplo, ó, ele vai movimentando aqui, ó, movimento gráfico, vê o que acontece com a equação, ó. Tá vendo, ó? Movimentei, aqui tá azul também, ó. Veja, eu estou mudando aqui, ó. Esse 2 aqui está relacionado com esse 2 da equação. Vamos lá, se eu puxo aqui agora, olha aqui, ó. Esse 1 aqui está relacionado com esse 1 aqui da equação. Né? Então, cara, eu estou transladando a curva para cima. Aqui eu estou mudando a amplitude. Aqui, ó, se eu puxo aqui para a esquerda, aqui, o que está acontecendo? Essa parte é a parte aqui, que é o período. O período não, aqui o período é esse aqui. Esse aqui estou movimentando esse aqui, na horizontal que está relacionado com isso aqui. Ou seja, esse coeficiente aqui, ele está relacionado com o deslocamento na horizontal. Esse daqui, ó, a amplitude. E aí, esse daqui, quando você muda para cima assim, é o deslocamento vertical. Certo? Então, pessoal, eu estou mostrando aqui, ó, mas tem aqui várias perguntas com orientações de manipulação, porque é isso que eu falo para os estudantes. Não dá para você só fazer o applet. Você tem que colocar orientações de manipulação. Tá certo? Então, isso você também tem que fazer, porque eu vejo vários applets, pessoas fazem um applet, mas não colocam nenhuma orientação. Como se o applet sozinho o cara pudesse aprender. Né? Então, é isso, você pode manipular, né? Pessoal, tem várias outras atividades. Eu falo assim, ó, poder passar aqui a noite toda falando com vocês, mostrando a atividade. Inclusive, eu falo para os meus estudantes, pessoal, vocês têm que fazer os hábitos, atividades bem caprichadas, né? Para quando você for dar aula, você vai se exibir, né? Você vai fazer uma exibição, né? Que está aqui, pessoal, olha só que aula bonita que eu preparei. Você pode se frustrar um pouco, porque, tipo assim, fazendo essa disciplina de geometria, né? Eu preparei, aquele livro que eu mostrei para vocês, o livro de geometria, né? Eu chegava para os estudantes, porque eles ligavam o computador e eu fazia a aula, né, com aqueles materiais. Eu mostrava as demonstrações, né, eu pensei, pessoal, vocês não acharam isso lindo, não? E eles ficavam meio assim, porque o pessoal aqui no Sul não é que nem os cariocas são todos cheios de calor humano, né, o pessoal no Sul é um pouco mais frio, né, eu vim de Brasília, sou filho de nordestino, sabe, o pessoal é mais sangue quente, né, mas o pessoal no Sul, eles essa demonstração, eles gostaram, sem dúvida eles gostaram, mas como demonstrar a empolgação, são mais devagar, né? Eu assim, vocês são insensíveis, vocês não gostaram, vai ser no final de semana preparando esse material aí, tá? Mas enfim, agora eu abro para a gente conversar, tá bom? Para vocês perguntarem, tá bom?